Vamos começar um encontro literário previsto para essa noite com a Carla Madeira, nossa autora, homenageada de honra no Salão do Livro de Genebra, no estande B208 da Elvas Edições. Eu nem preparei a leitura da biografia da Carla, porque eu acho que dispensa comentários, né? Meu Deus. Carla é atualmente a autora mais lida do Brasil, autora dos livros Tudo é Rio, A Natureza da Mordida, Véspera. E o objetivo desse encontro é discutir um pouquinho com ela sobre o processo criativo dela, né? Conhecer um pouquinho a pessoa por trás desses livros, né? A autora humana que existe por trás da criação dessas obras. E a gente sabia que esse encontro aqui no Salão do Livro de Genebra não funcionaria por conta do barulho, enfim. Então, decidimos trazer para o Ler Reciclável, que é um bar gerido por uma brasileira, né? E eu já peço a licença de agradecer a Patrícia Coelho pela cessão do espaço, a parceria de sempre. Muito obrigada, Patrícia. E essa conversa ela vai ser mediada por mim, pela minha parceira Andréa Zemp Nascimento, que é bibliotecária numa biblioteca intercultural em Zurique, mediadora também de um clube de leitura que só lê obras escritas por mulheres, o Leia Mulheres de Zurique. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra primeiro para a André e depois para a Carla, para que a gente possa começar. Muito obrigada pela presença de todos. Eu gostaria brevemente só de agradecer ao convite da Janine e a todos vocês que estão presentes aqui. É uma honra estar aqui ao lado da Carla e da Janine para a gente ter essa conversa e vou passar para ela. Depois a gente começa as perguntas. Sim. Assim, é seco? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Algumas pessoas que eu estou reconhecendo aqui, que foram hoje lá ou foram ontem, lá no salão. É uma alegria estar aqui como escritora. É uma alegria estar também com muitas escritoras, né? Pessoas que estão produzindo, refletindo, publicando, batalhando para as coisas acontecerem. E então eu estou sendo muito bem recebida, agradeço a Janine o convite, agradeço a Débora e o Lucas, meus anfitriões aqui, que se tornaram ao primeiro olhar, ao primeiro minuto, amigos. E assim, a literatura tem me dado isso. Agradeço a presença aqui do Jamil também, meu querido. Patrícia, obrigado pelo lugar. E é isso, vamos conversar. Bom, eu tenho a honra de começar com uma pergunta. Gente, eu tenho que falar que eu estou um pouquinho nervosa. É melhor avisar antes, então às vezes eu vou dar uma lida. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Carla, tem a ver com a fluidez da tua relação entre a literatura e as outras modalidades artísticas. São duas perguntas. A primeira delas relacionada com a música. Antes mesmo de eu saber que você canta, né, toca violão, eu identifiquei nas suas obras a importância da música para você, né, na literatura. E enquanto eu estava pensando nas perguntas para elaborar, eu entrei em contato com uma autobiografia do autor Gabriel Garcia Marques, na qual ele fala que dois músicos catalães pensaram ter descoberto afinidades de um dos romances dele, que é O Outono do Patriarca, com um concerto de um pianista húngaro. E ele achou muito interessante isso porque
ele realmente estava escutando aquele concerto enquanto ele escrevia a obra, mas ele achava que tinha afetado a obra, mas ele não tinha a noção de que isso podia ser tão intenso a ponto de fazerem essa relação, né? Então aí eu fiquei me perguntando assim, se você já se deixou inspirar por alguma música específica para escrever, ou se você já imaginou alguma trilha assim sonora para as tuas histórias. Eu estou perguntando isso também porque enquanto eu estava lendo Tudo é Rio e A Natureza da Mordida, não, Véspera da Natureza da Mordida, eu escutei duas músicas que curiosamente parecem até descrever alguns trechos do teu livro. Eu não vou revelar antes, mas eu posso te falar sobre depois que você falar um pouquinho a respeito. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. E a segunda pergunta é sobre as artes plásticas, né? Que você fala que pintou 40 quadros enquanto estava escrevendo Véspera. A natureza. A Natureza da Mordida. Uhum. Eu queria saber se você já pensou em expor essas obras, ou se você pensa... Eu fiquei curiosa, assim, é como se fosse uma outra leitura, né, do que você estava escrevendo. Ficou um pouco longo, mas... Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu tenho uma relação com a música, assim, desde muito novinha, 8, 9 anos, eu ganhei um violão e fui violeira mesmo, até 21 anos era daquelas que viajava com violão, violão no bar, violão na fogueira, violão... então tocava e cantava e compunha desde muito novinha, então a minha relação com a palavra veio muito da música. E eu sinto muito fortemente essa questão do ritmo na hora que estou escrevendo, a ponto de, às vezes, me aprisionar. Assim, eu fico tão ligada numa certa sonoridade, numa métrica, numa espécie de fluidez que às vezes eu tenho que... É igual no samba, né? Sem samba não dá, tem que fazer um repinique, tem que quebrar para falar, não, peraí, assim, quem manda nesse texto sou eu, assim, porque eu tenho realmente uma obsessão com o ritmo, com a musicalidade do texto, né? E eu nunca consigo escrever ouvindo música. Eu não escrevo ouvindo música, isso para mim é impossível, mas enquanto eu estou fazendo uma produção, tem algumas músicas que me tocam mais. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Caetano, ele foi num show lá em BH, e eu tive com ele para entregar um livro. E aconteceu uma coisa super bonitinha, porque eu falei com ele... eu te ouvi tanto na minha vida, assim, que... Bom, esse livro, eu te ouvi tanto que esse livro não é só meu, você escreveu esse livro comigo. Aí ele falou, que bom, eu vou ouvir esse livro. Eu achei muito legal. Mas eu sempre tenho essa relação. Então, a natureza, por exemplo, tem um trechinho que a Biá cita, que é um trecho da Paixão, segundo São Mateus, de Bach, que é um trecho chamado Hermandisch, não sei se estou pronunciando corretamente, que é um trecho sobre o perdão, assim, e tem a ver com uma história. Eu estudava no conservatório, teve um período da minha vida que eu fiz música clássica, então eu toquei violão clássico por alguns anos. Parece mentira, porque se você me pedir para tocar alguma coisa hoje, eu não vou saber fazer, mas é verdade. E eu fui para uma aula e o professor falou, então, eu tinha uma aula de musicalização, o professor falou, hoje nós vamos ouvir uma música, e eu não vou contar para vocês sobre o que é, sobre o que a letra está dizendo. E ele colocou uma música, eu estava super bem, era um sábado de manhã, eu deixava meus meninos, ainda eram pequenos, em casa. Sabe aquela mãe que deixa os filhos em casa e sai feliz para ir fazer uma aula de música? Eu era aquela mãe. E aí ele colocou essa música e, de repente, eu comecei a chorar, assim... E outras pessoas também se comoveram, e foi uma super comoção na aula.
e a gente não sabia o que era. Aí ele contou, vocês sabem o que é essa música? Ninguém sabia, ninguém conseguia traduzir. E era esse trechinho dessa música que era uma passagem, eu acho que uma das passagens mais comoventes da Paixão, segundo São Mateus, que é quando Pedro nega Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Então, aquele trechinho que depois o Luiz Fernando Carvalho usou em Lavoura Arcaica, um determinado momento do perdão que acontece no filme, que é um filme belíssimo. Eu acho que, inclusive, é um dos filmes, assim, porque é um livro belíssimo e é um dos poucos filmes que consegue ser tão incrível quanto o livro, né? Toca justamente esse trechinho, porque você sente na melodia uma tristeza, um desamparo, que mesmo sem entender a letra, e esse professor foi nos conduzindo a entender a entrada de cada instrumento, o que acontecia ali com o coro, cada mudança de tonalidade, assim, super incrível. Então, eu sei que a questão da música é uma questão assim totalmente presente. Falei demais, né? Tá ótimo. Eu falo muito, gente. Vocês vão perguntar, eu vou responder. Mas, assim, e sobre artes plásticas, né? Assim, tanto a música quanto as artes plásticas são... E a própria literatura, assim, sempre foram lugares muito... de uma necessidade que eu tenho de uma certa solidão e de uma certa introspecção, assim, de uma escuta, assim. E, então, nunca tive pretensão, nem com a própria literatura, de que fosse uma coisa, assim... É tão intenso e necessário para mim fazer que... eu lembro que a primeira crítica que eu tive, mais dura, de Tudo é Rio, eu fiquei muito chateada, não pela crítica, não porque aquele sujeito tinha visto alguma coisa que ele não gostava e ele tinha todo o direito de ver, como qualquer pessoa tem o direito de não gostar, mas eu fiquei triste com a minha ficha que caiu. Eu falei, poxa, eu pensei que isso aqui era meu, que esse espaço aqui era totalmente meu. Então, quer dizer que tem que passar por uma aprovação, tem que, sabe... E aquilo para mim foi uma coisa desconcertante, assim, porque eu estava muito soltinha, achando que tudo bem, posso fazer o que eu quiser, né? Sigo fazendo o que eu acho, o que eu acredito, mas nas artes plásticas, né, assim, não sinto que é para isso, assim, não sinto que é para tanto, né? Tá lá, mas está na parede da minha casa, eu gosto. Meus filhos me veem entrando com uma tela dentro de casa, eles fazem assim, mãe, onde você vai pôr isso? Posso só pedir, Janine? Eu queria revelar as músicas. Ah, que bom. Vamos ver se alguém aqui que já leu vai identificar. Tem uma música do Lenine, do álbum Chão, que se chama Seres Estranhos, e fala num trechinho assim: um é somente apatia, o outro se diz que é um crânio. Esse transpira energia e aquele urina urânio. Só um trecho, né? Fala sobre os opostos. E a outra música é da Clara Ferro, A Novidade ao Lado. O amor que vai embora, a mãe que não entende, é a amizade desfeita, a dor do julgamento, a decepção. A novidade ao lado. A vida não para de dar sinais, revela o espaço do outro passo. Aquilo que agora está perdido é a chave de entrada da porta seguinte. Ah, muito bom, muito bem. Maravilha. Legal. Bom, eu vou continuar aqui nessa pegada sobre processo criativo, antes de passar para as perguntas um pouco mais sobre as histórias em si. Eu percebi na sua narrativa que as histórias se passam sempre em 2 tempos, né? Como se o presente estivesse conversando com o passado, né? E sempre do ponto de vista de 2 personagens principais. E aí eu tenho curiosidade de saber se esse estilo narrativo
ele se apresentou para você desde o primeiro momento, ou se foi uma coisa que chegou natural, que você se disse, nossa, gostei, essa é a minha voz. Como é que foi para você, assim, já falando, né, do primeiro livro publicado, que foi o seu ponto de partida, e todos os outros, eles também funcionam mais ou menos assim? Assim, Tudo é Rio foi muito despretensioso no sentido de que eu não foi uma decisão, vou escrever um livro. Foi um gosto de estar fazendo aquilo, experimentando uma linguagem. Começava com uma outra história, não começava onde ele começa. E também eu não tinha uma visão muito estruturada. Eu não sou uma autora de composição, eu não faço um roteiro, eu não sei direito onde eu vou, para onde eu estou indo. É a partir de um acontecimento, um acontecimento que me afeta e que me dá curiosidade de entender quem são aquelas pessoas, como elas atravessam um acontecimento dessa ordem, o que elas eram antes desse acontecimento, o que elas serão depois desse acontecimento. Então, eu não tinha um roteiro pré-definido. Mas tem uma coisa muito clara, porque Tudo é Rio, o jeito que o leitor lê foi o jeito que foi escrito. Eu não fiz uma arquitetura posterior, que é ao contrário da natureza. A natureza tem uma arquitetura posterior, mas Tudo é Rio não. Foi na ordem que o leitor leu. E eu sinto que eu esgotava um momento no livro, por sonoridade, por esgotamento, e eu sentia a necessidade de me afastar daquela história, daquela cena. Então eu pegava outra para depois retomar. Era uma espécie de necessidade de afastamento da cena que eu tinha acabado de escrever e que eu tinha esgotado, que eu tinha feito o que eu achava que tinha que ser dito, estava dito. E com a natureza, eu fiz muito esse movimento, porque eu não acho que a natureza tem essa estrutura. Eu acho que a estrutura da natureza é um pouco diferente. E com a natureza, esses esgotamentos, eu fui resolvendo pintando. Então, na hora que eu esgotava, eu começava a pintar alguma coisa e ficava pintando. Sempre assim, sem deixar que a literatura... Eu tenho um imenso privilégio, eu sou publicitária, eu tenho uma agência. Eu tenho um imenso privilégio de não ter uma dependência, né, nem de prazo, nem de tempo, nem de recursos, né, para viver assim. E esse privilégio me deu a possibilidade de poder fazer isso sem transformar isso num job, que é a relação que eu tenho com a criação na agência. Então, quando eu tenho uma campanha para criar um filme, para fazer uma história para contar lá na agência, eu tenho prazo, eu tenho uma pessoa que aprova, né, um cliente que fala isso está bom, isso está ruim, que eu concordo ou discordo, mas é ele que manda. E lá, na literatura, eu não queria que isso virasse um trabalho, sabe? Então eu fui me permitindo esses afastamentos. Então eu escrevia, esgotava, eu queria pintar, pintava, voltava para o livro, mas assim, eu estava em processo de escrita. Não é uma coisa de, nem vou pensar, não era isso, sabe? Existia um afastamento, porque o processo criativo, ele se faz desses afastamentos, né? Você faz uma imersão, depois é muito importante você dar algum espaço para a sua subjetividade, para o seu inconsciente trabalhar, né? Então, mais ou menos isso. Só vou fazer mais uma pontuação aqui, que é o de que deve ser muito difícil, né, você fazer um bom livro, né, você receber o elogio das pessoas e de depois você se colocar. Eu imagino que você tenha passado por isso em um momento ou outro, de se colocar a pressão de se dizer, meu Deus, agora eu tenho que fazer uma coisa que esteja à altura ou que seja ainda melhor que esse primeiro. Isso te aconteceu em algum momento ou não? Eu não me coloquei isso, assim. Eu tento não me colocar isso.
E isso eu agradeço muito a ter essa, desde de pequena, a ter essa convivência com o processo criativo. Eu acho que ela me salva um pouco desse lugar. Então, a natureza da mordida tem uma linguagem completamente diferente do Rio. Completamente diferente. Então, assim, quando eu comecei a explorar esse outro caminho, eu corri todos os riscos de... nossa, o primeiro livro é ótimo, mas o segundo é uma viagem, eu sei lá. E eu não quis abrir mão disso. Né? Assim, Véspera, a mesma coisa, e esse livro que eu estou escrevendo, a mesma coisa, porque se não for um processo que faz sentido para mim em termos de um certo gozo ao fazer, não me interessa fazer. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que não importa que as pessoas gostem ou não gostem. É claro que importa. É claro que para qualquer autor é maravilhoso que uma pessoa queira ler seu livro e que goste do seu livro. Mas se ele escrever preocupado com isso, ou para agradar alguém, ou para... eu acho que fulano vai gostar, não posso fazer isso porque vai incomodar, ou eu não posso... Aí ele vai se perder enquanto a coisa mais importante de um artista, né? Que é a sua adesão com o que ele faz. Né? Que é assim, aqueles instantes, como Cecília Meirelles diz, né? E por um instante a minha vida está completa. Esses pequenos instantes de completude, que você sente um alinhamento, assim, você está onde você quer, fazendo o que você quer, e você faz alguma coisa que te alinha, que você fala, poxa, é isso, achei, encontrei. Né? Obrigada, Carla. Andréia. Acho que tem uma componente bonita aí também, que é a ousadia, né? A ousadia de fazer o que você está se propondo a fazer, né? Sem se preocupar, em primeiro lugar, com a opinião alheia, né? Acho que essa palavra é bem forte, assim. Bom, eu vou passar para um tema um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Que é a forma como você trata a perversidade, né? Na tua obra, o ódio. O que eu percebi, assim, nas tuas obras, é que você pega esses personagens que, num primeiro olhar, assim, qualquer pessoa julgaria como uma pessoa simplesmente perversa, ruim, malvada. E coloca esses personagens no colo, como se fosse para resgatar essas feridas, né, da infância, as feridas das memórias que estão ali guardadas, e os próprios personagens naquele momento eles não estão se dando conta muitas vezes, né, da origem dessa perversidade, e você trabalha muito com essa questão, né, de buscar a origem, né, desse comportamento violento, né, dos personagens, não apenas os homens, a maioria os homens, mas também as mulheres, né. E depois de ler as suas obras, eu soube que você fez um trabalho no sistema prisional, né, com mulheres e com homens, né. Sim. E eu fiquei curiosa de conhecer alguma história, não sei, alguma história interessante que você tenha para contar, de algum relato de um homem e de uma mulher durante esse trabalho. Tá bem. No qual você discutiu as suas obras com eles, né? Sim. Bom, eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, mas existe um projeto de remissão de pena, né, os presos fazem leituras orientadas, estruturadas, acompanhadas por um mediador. No caso de Tudo é Rio, foi um professor de literatura lá de Belo Horizonte, chamado Alexandre Amaro. E essas leituras, essas rodas de leitura, elas vão reduzindo os dias de pena, de cumprimento de pena desses presos, né? E eu tive um convite para ir falar, em primeiro lugar, num presídio masculino, sobre Tudo é Rio. Em primeiro lugar, eu fiquei muito chocada com o convite, porque Tudo é Rio tem uma carga erótica tão forte, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça, puxa vida, vão levar esse livro para um presídio. Como que vai ser isso, né? Vai ser uma loucura, né? Vai ser uma loucura. E o Alexandre falou, não, vamos fazer. E ele
começou as rodas, ele fez até uma tese de doutorado com esse projeto, que é um projeto muito lindo. E eu fui convidada a ir no fechamento, no último dia, todos os presos já tinham lido. Eram rapazes muito jovens, a maioria pretos, e eu entrei assim, muito fragilizada, assim, muito assustada ali naquele lugar. A primeira coisa que eu não sabia nada que eles tinham feito, uma certa condição do programa é não contar, o que é muito bom, porque depois no presídio feminino eu vivi uma situação de saber uma coisa e me desestruturou muito. E eu achei que a questão da Lucy ia ser uma questão. Eles passaram por essa questão, a Lucy é interessante, tal, mas não foi a grande questão. E duas coisas me emocionaram muito, assim, um preso que falou assim, um menino muito jovem, virou e falou assim, desde que eu vi o nome desse livro, eu imaginei que o que eu estou vivendo aqui ia passar, vai passar. Então, eu já achei super bonito ele falar isso. E depois um preso falou assim, depois que eu li Tudo é Rio, eu parei de odiar. Então, foi incrível ouvir isso, assim, e aí esse professor explorou um pouco dessa conversa, foi muito legal. Quando eu fui para o presídio feminino, foi totalmente diferente, porque na hora que elas começaram a falar de Lucy, Lucy se tornou a questão central. E na hora que elas começaram a falar de Lucy, veio é como se elas tivessem esquecido que elas estavam ali naquele lugar. Porque veio uma alegria, veio uma descontração, veio assim, elas se divertiram com aquilo. Sabe, com a possibilidade de falar do desejo, do domínio, de contar coisas que elas tinham vivido, de contar como elas se sentiram poderosas, né, em determinadas situações. Então, assim, foi muito interessante ver que essa interdição da sexualidade feminina, na hora que você cria um espaço para que as pessoas falem sobre isso, as mulheres, sobretudo, possam falar sobre isso com mais liberdade, o quanto que aquilo foi realmente libertador para aquelas mulheres que estavam ali. Mas aconteceu comigo uma coisa muito dura, porque eu fiquei sabendo o que tinha sido... Foi um grande vacilo meu, assim, porque o combinado é não saber. Mas é porque eu vi uma figura por quem eu olhei para ela, eu tive não sei, eu tive uma curiosidade maior para saber o que ela tinha feito, assim, pela atração que eu senti por ela, assim. E aí eu perguntei, tinha sido uma coisa muito pesada, eram crimes midiáticos, crimes que aquelas pessoas precisam ficar numa prisão isolada, porque senão elas vão ser mortas, né? E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei 3 dias mal, assim, questionando a própria questão do perdão que eu coloco em Tudo é Rio. Sabe, assim, aquilo me bagunçou muito, né? Assim, diante da brutalidade e das questões que eu fiquei sabendo. Então, mas é isso, eu acho que esse olhar para as nossas sombras, né? Para o mal que a gente é capaz, talvez seja uma das possibilidades da gente cuidar disso, né? Enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pessoas que educam crianças, a gente olhar, a gente ter coragem de olhar para o mal, ter coragem de olhar para as sombras e ter coragem de entender que isso é do humano. Isso não é de um invasor extraterrestre, um monstro, isso é do humano. Né? E é na medida que a gente percebe que uma pessoa, por pior do que ela faça, ela não é só isso.
que ela fez. Ela não é só esse mal que ela fez. Ela é uma história, ela é uma circunstância, ela é um jeito de olhar o mundo que muitas vezes foi aprendido também, né? Então, eu tenho muita curiosidade com isso. Eu tenho muita curiosidade com esse sofrimento, não só da pessoa agredida, mas do agressor. Me interessa saber o que acontece com uma pessoa que a torna capaz de fazer determinadas coisas. Você falou um pouquinho sobre a questão também do machismo, né? Estrutural. E eu destaquei assim, vários trechos do livro, essa questão também de religião, né? A pressão que a mulher sofre dentro de uma... Você traz para dentro do livro, né, o contexto brasileiro, né? As suas histórias se passam dentro do Brasil, né, em ambientes católicos, né? E posso dizer, porque você usa também a referência da Bíblia, então, católico, protestante. Como é que os homens leem as suas obras? Porque você traz a questão também, você traz violência doméstica, né? Dentro da violência doméstica a gente pode citar aqui violência psicológica, violência sexual, faz isso dentro das suas obras. Você traz a questão da liberdade sexual da mulher. Qual é o feedback que você tem dos homens que leem as suas obras? E como é que você encara, né, a aceitação dessas pessoas? Eu tenho me surpreendido porque eu tenho tido um público grande masculino que está chegando, assim, tem dias que eu abro as minhas redes sociais, estou recebendo tanta mensagem dos homens, né? Eu acho que os homens também estão pelejando com entender tudo isso que está acontecendo, todas as questões que estão sendo colocadas, né? Eu estou lendo um livro do Lucas Cavalo, um livro incrível, e que ele está colocando uma questão que está me interessando muito, o livro me fisgou totalmente, que é a questão do masculino mesmo, né? Como que o homem também lida com tudo isso que está posto, né? Essa masculinidade tóxica, né? Ou essa expectativa e tal. Então, assim, eu acho que é uma dinâmica que a gente está vivendo. Não é uma coisa isolada, né? O que está acontecendo com a mulher não é só o que está acontecendo com a mulher. É o que está acontecendo com a mulher, e com os homens, e com o mundo, e com tudo que sempre foi pensado como alguma coisa de mulher. Eu tenho questionado por ser mulher e por considerar que eu estou tendo um papel importante na literatura no Brasil. E isso é muito legal porque outras mulheres estão junto comigo nisso, muitas mulheres incríveis estão escrevendo. Né? Não sou eu, é todo um movimento, e também não é só na literatura. Ele está acontecendo em todos os lugares, a gente está se perguntando por que eu não estou aqui. Hoje eu vi uma foto do Supremo Tribunal, uma montagem só com mulheres e um homem. É tão estranho, né? Você vê aquela mulherada e de repente, um homem. Então, eu acho que essa questão da leitura, eu tenho... Claro que todo jornalista que conversa comigo, toda pessoa praticamente que conversa comigo sobre literatura, me pergunta como é essa coisa, literatura para mulheres. E eu falo, não, eu sou uma escritora mulher que escrevo uma literatura que eu quero que seja universal. Mas eu quero perguntar o seguinte: o que é um assunto de mulheres? Filho é de mulheres? Violência de gênero é de mulheres? Por que esses assuntos são de mulheres? Então, me interessa muito, menstruação é só de mulheres? Saber que uma mulher está com dor pra caramba, está na TPM, que tem dificuldade de ir trabalhar, é um assunto só de mulheres? Por quê? Sabe? Então, assim, eu tenho feito essa provocação ao contrário, assim.
Então, acho que é muito importante a gente ter muitas mulheres escrevendo, porque é um espaço que a gente não ocupava, um espaço do qual a gente foi colocada à margem, que a gente não podia fazer, a gente não podia publicar, agora a gente pode. Esse corpo, que é um corpo de mulher, imagina a partir desse lugar, mas pode imaginar o que quiser, né? Se tiver curiosidade e imaginação, pode escrever sobre o que quiser. Então, a provocação que eu venho tentando fazer é essa, né? De a gente abrir os espaços, mas a gente também fazer essas provocações, né? Estamos todos aqui nessa jornada, né? O mundo está muito complicado, está muito difícil, e a gente precisa, né, dar conta de avançar de verdade nessas questões, né? Antes de fazer a minha próxima pergunta, eu tenho algo a comentar a respeito disso que você acabou de falar. É uma pequena anedota, assim, né? Porque eu modero um clube de leitura Leia Mulheres, Zurique, e até hoje a gente não teve nenhuma participação masculina. A gente vive convidando. E uma vez chegou um cliente na biblioteca que se interessou pelo clube e ele falou assim: ah, mas eu vi que é só para mulheres. Eu falei: não. Leia Mulheres significa que a gente lê só obras escritas por mulheres. Ah, mas ele perguntou de novo, mas é livros para mulheres? Não. São livros. Você gosta de ler? Né? Então, acho que a gente ainda tem muito a avançar, apesar de termos ocupado, né, esses espaços. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa metáfora que você usa dos fluidos, né, dos fluidos da natureza, para fazer referência não apenas aos fluidos do corpo, mas eu entendi como uma referência aos fluidos da alma mesmo, né, de como jogam os afetos, assim. Você usa muitos, né, o rio, a cachoeira, o mar, a chuva, não só em Tudo é Rio. Tem eu não sei, eu vou acabar dando um spoiler aqui, mas tem uma chuva forte, né, em A Natureza da Mordida, que é definitiva. Tem a lava, né? Sim. Essa referência à lava para falar da fúria, assim, na véspera, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim. Eu acho uma coisa muito marcante, assim, da tua obra no geral. Bom, eu acho que para além do fato de que, para mim, a questão da vida está profundamente ligada à umidade e movimento, né? São, assim, se ressecar e não mexer, pode olhar que morreu, né? Se tiver umidade e movimento, tá vivo. Isso em todas, né? Desde do real até o metafórico, né? Assim. Mas isso, eu fui muito marcada por uma leitura de um livro de um biólogo chamado Humberto Maturana. E eu gosto de contar essa história porque esse cara foi muito importante para mim, não só para a minha literatura, mas para mim, como pessoa que lido com as dificuldades da vida, das relações. Ele fala uma coisa muito, muito simples, que vai soar mais simples ainda aqui, mas que para mim já tem uma profundidade que é impossível de passar, porque é uma história com a qual eu convivo há muito tempo. Eu estudei um livro desse cara chamado Árvore do Conhecimento por um ano. Eu fiquei 1 ano estudando esse livro, porque ele era de um biólogo, porque ele não era uma coisa tão simples para mim, né? Porque de uma disciplina que eu não tenho esse domínio. Mas ele me ensinou umas coisas assim que são fundamentais para a minha literatura. A primeira coisa que ele fala é que a emoção é uma coisa no corpo. Então, se existe corpo, existe emoção. Então, falar, nossa, um sujeito frio que não tinha emoção. Não é que ele não tinha emoção, a emoção dele era aquela. E ele só fez o que a emoção dele permite que ele faça. Ele não faz uma coisa que a emoção não permita que faça.
Né? Por isso que às vezes a gente não entende o comportamento de uma pessoa, principalmente a violência contra a mulher. Uma mulher que não consegue ir embora. Não porque ela não tem uma rede de apoio. Eu tive isso na minha família. A pessoa tinha uma rede de apoio, mas não conseguia ir embora. Né? Não conseguia, a emoção dela não permitia. Ou o cara que amarra uma bomba no corpo. Né? O cara que amarra uma bomba no corpo, que vai, a emoção dele permite que ele faça isso. O Maturana, ele é um biólogo que diz: ninguém faz nada que a emoção não permita. Emoção é limite e possibilidade. Ele coloca isso, eu acho isso muito bonito. E a razão? Então, ele responde que a razão é a busca de coerência para o corpo, porque o nosso corpo sempre vai buscar o equilíbrio. Se você comer muito açúcar, você vai ter que, seu corpo vai produzir insulina, porque a ideia do corpo é a preservação. Sempre. Ele sempre vai buscar a preservação. Como diz Newton Bonder, ele fala que o corpo quer preservar, a alma que é transgressora. A gente acha que é o corpo que é transgressor, mas quem é transgressor é a alma. O corpo, se pudesse, ficava deitado debaixo da árvore, seguro. É a alma que fala: eu quero atravessar o mar, eu vou correr o risco, é a alma, não é o corpo. Né? Então, assim, ele fala que a razão é a busca de coerência para esse corpo na dimensão da linguagem. Não existe razão sem linguagem. Ninguém sabe pensar sem linguagem. Então, eu acho muito bacana, isso me ajuda muito a pensar o limite de uma pessoa que eu vejo e falo: opa, ela não está dando conta. Ela não está dando conta, espera aí. Isso com filho, né? Com marido, com irmão, é o que está sendo possível ali naquele momento. Vamos ali, vamos afastar um pouquinho. Vão deixar. A emoção muda, às vezes, porque a pessoa vai ali, faz uma caminhada, faz um esporte, come uma coisa boa, tem uma noite melhor de sono, resolve um intestino preso, faz alguma coisa acontece, um movimento acontece. E aí, de repente, a pessoa dá conta de ter uma conversa que ela não deu conta ontem. Isso, para mim, faz muito sentido. E eu levo isso para a história da minha literatura. Então, essa ideia da paisagem interna, que nada mais é do que um líquido derramado, um líquido represado, um lugar que está duro, outro lugar que está inchado, um lugar que está duro. E aí, eu acho que isso são as nossas paisagens. E elas são limites e possibilidades. Eu dou um exemplo que é assim, para falar dessa paisagem interna. Se você estiver na beirada do mar, com seu pezinho na água ali, você pode fazer muitas coisas. Você pode atravessar o mar, você pode morrer afogado, você pode paquerar alguém que passa, você pode rolar na areia, mas você não pode descer a montanha rolando. Então, paisagem é limite e possibilidade. Paisagem interna é limite e possibilidade. E eu acho que isso, nos meus personagens, eu penso muito sobre isso. Sabe, como que esse corpo vai trocando as células, como que ele vai dando conta do movimento. Em Tudo é Rio, quando termina... Quem leu Tudo é Rio aqui? Bacana. Tudo é Rio termina com uma frase: Deus estava de volta. Não é spoiler, porque vocês não vão entender. Quem não leu não vai entender. Deus estava de volta, e Deus é isso, não é? Não é um lugar de certeza, é um lugar de esperança. Né? E só há esperança quando há movimento, quando há umidade. Sem isso, não vai rolar nada. Né? Quanta generosidade, Carla. Obrigada. Querida, obrigada. Amor. A gente se identifica muito com as coisas que a gente lê. Às vezes, o livro atravessa a gente, eu acho que através das nossas experiências, né, pessoais. E isso aconteceu comigo em A Natureza da Mordida, onde você trata da amizade de Biá com Olivia, né, uma mulher madura, uma mulher jovem. E isso é muito presente na minha vida. E aí eu queria saber como é que é para você construir personagens que dialogam com diversas gerações, né? Mulheres jovens, mulheres mais maduras. E como é que chega para você essa inspiração na construção desses personagens? Porque eu lembro que uma vez eu ouvi uma entrevista sua em que você também dizia que
às vezes é preciso maturidade para escrever um bom romance, que não teria sido possível fazer um romance que você fez se você fosse mais nova. Como é que você constrói esses personagens? Então, eu sou meio caótica, assim, eu não tenho um plano de composição, de pegar e falar assim, ó, essa aqui é a Lucy. Se é uma mulher de tantos anos, que faz isso, faz assado, foi criada assim, filha, aconteceu isso aqui com ela, papapá. Eu não faço assim. Eu faço mais ou menos como acontece com a gente. O acontecimento. Lucy ficou louca porque Venâncio não quis saber dela. Esse é o acontecimento. Ela viu. Então, o acontecimento ela vai agindo a partir do acontecimento. Né? Ela atua no acontecimento. Aí eu vou pensando, pô, uma pessoa que faz isso não faz isso. Uma pessoa que não faz isso pode ser que faça aquilo. E eu vou construindo nessa plasticidade, né? O que ela faz dá pista sobre o que ela é. Porque o que a gente faz a gente, né? Sim. E aí eu vou tateando nesse lugar, vou muito sem saber onde por exemplo, eu estou num momento no livro novo que, assim, poxa, tá super caótico, porque eu estou fazendo uma polifonia, tem várias pessoas falando, e eu estou ali tentando entender quem fala uma coisa dessa. Assim, que pessoa é essa que fala isso desse jeito? E, então, eu vou, a partir desse acontecimento, ou de como ela lida com aquele acontecimento, eu jogo o acontecimento, não importa qual é o acontecimento, eu jogo, e se eu sinto força naquele acontecimento, eu falo, eu vou com ele, eu vou com esse acontecimento, e aí eu vou ter que lidar com ele. O que veio antes, o que veio depois, o que acontece depois? Não sei, eu vou ter que descobrir. E aí eu vou trabalhando dessa forma. Meu processo é muito esse. Mas tem uma coisa que eu conto que tem a ver com a música. Quando você escreve um romance, é igual quando você faz uma sinfonia. Você tem um tema principal, mas você tem que se afastar dele. Você se afasta do tema principal para voltar a esse tema, tendo valorizado o tema principal. No romance é mais ou menos parecido. Você tem lá uma história que você está contando, tem um certo eixo, você se afasta dele, porque senão você escreve um conto. Né? Dependendo do eixo, você escreve um haikai, né? Às vezes você tem um eixinho muito pequenininho. Mas então, se você quer escrever um romance, você se afasta, você volta ali, né? Procurando aquilo que você está fazendo. Então, quando você fala de um autor de composição, ele pensa muito nesse eixo, nesses afastamentos, etc. Nesse personagem, por exemplo, Humberto Eco, ele fez a planta do mosteiro, né? Assim, tem cadernos de composição, né? Incríveis e tal. E aí eu falava, bom, eu sou uma autora de improviso. E eu ficava achando assim, mas improviso, eu não estou gostando dessa história de improviso, porque parece uma pessoa despreparada, né? O improviso parece uma coisa... Eu não tinha nada em casa, improvisei um pão de queijo, né? No meu caso, chega uma visita, não tem nada, vou lá na cozinha e faço um pão de queijo. Improvisei um pão de queijo. Mas o improviso em música é uma das coisas mais legais que existe. E o improviso, só improvisa na música quem domina o instrumento, quem conhece bem o instrumento e quem conhece o território, a tonalidade que está, onde que ele pode ir, ele vai improvisar, mas ele precisa dominar. Então é um improviso, mas ele tem uma base forte que permite o voo, não é? Aí eu comecei a gostar disso, assim, bem melhor, né, gente? Bem melhor essa ideia de improviso. Então, eu fiquei pensando isso, assim, eu tenho talvez essa maneira de olhar agora a questão do improviso. Eu vou firmando alguns territórios, eu vou compreendendo algumas coisas, isso me permite afastar e voar, sabendo que
eu vou precisar retomar o tema central de uma forma mais valorizada. É um pouco isso. Eu tentei aqui não citar nenhum trecho, mas esse aqui tem a ver muita relação com a pergunta que eu vou fazer. Eu vou citar primeiro, que é um trecho de Tudo é Rio, que fala sobre a personagem Francisca. Cozinhava como ninguém, sabia dosar as quantidades, misturar as texturas. Tirava da mágica do pão seu exemplo de esperança. A massa crua que ninguém suporta comer, vira um pão quente que todo mundo quer. Basta um pouquinho de calor. A pergunta é sobre a questão dos afetos, né? Essa relação com a comida, porque me fez lembrar muito de histórias de família, né? O meu avô, ele sustentou a família vendendo bolos. E as minhas tias e minha mãe acordavam cedo com ele para fazer esses bolos e faziam esses bolos cantando. E depois ele saía na rua vendendo esses bolos cantando. Então a gente falava que eram bolos cantados, assim, muito cheios de amor, né? E a gente vê essa componente presente em nossas obras também, né? A gente conversou sobre isso mais cedo. E eu fiquei muito com essa imagem da empada, né? Da família da Dalva, e do bolo de laranja, que eu relacionei imediatamente com o meu avô, né? E eu queria saber, assim, se tem alguma coisa de autobiográfico, você tem essas memórias, você trouxe isso para as obras de alguma maneira? Bom, primeiro eu sou mineira, né? Em Minas a comida, ela tem, assim, sentar na mesa, a gente tem um amigo que vai para Ouro Preto, ele fala assim, é terrível, porque a gente senta para o café da manhã e sai depois do jantar. Porque você está lá, você toma o café, daí a pouco vem a dona Maria, quando diz, não, mas agora experimente isso aqui, aí depois já vem o almoço. Então você não consegue sair da mesa, né? Então, eu já venho desse lugar. A minha mãe, o cozinhar para a gente era uma coisa de muito afeto, sabe? Eu tenho são 5 filhos, são 6 filhos na casa da minha mãe, eu tenho 5 irmãos. E, bom, isso é de uma intimidade, mas é da ordem, assim, vocês vão entender o quanto eu sou uma pessoa realmente privilegiada. Minha mãe, eu me casei a primeira vez com 28 anos. Até os 28 anos, todos os dias da minha vida, minha mãe me acordava com chocolate quente. Na cama. Isso não era comigo, isso era com os meus irmãos. E a gente ainda xingava, tinha coragem de xingar. Mãe, estou querendo dormir mais. Mas e se fosse um amigo dormir lá em casa, fossem amigas e primos, e todos eram acordados com um chocolate quente na cama. Eu chegava assim em casa, ela falava, nossa, com vontade de comer uma batatinha frita. Ela fazia para mim a batatinha, para o outro irmão, eu quero um macarrão, para o outro irmão, eu quero um mexidinho. Então, assim, sempre foi uma casa em que eu estava com uma amiga na escola, eu tinha total liberdade, falava assim, vamos lá em casa, almoçar lá. Não precisava ligar e avisar. Isso é uma coisa que eu herdei dela, eu digo aos meus filhos, querem trazer alguém para almoçar? Venha. Se não tiver comida, a gente pede uma pizza, a gente vai fazer alguma coisa. Mas o mais importante é que você quer convidar uma pessoa para vir na sua casa? Convide, a gente vai se virar com o que tiver. E está tudo certo. Não é? Então, assim, eu herdei muito isso. Então, a comida, para mim, é, de fato, um lugar, assim, muito afetivo. Mas a comida é isso, né? Ela é recado, ela é desejo de mudança. Em véspera, isso é muito claro, né? A Veneza, que é uma das personagens, vai fazer um almoço. E a sogra dela queria que ela fizesse um frango com quiabo, que era uma receita de família. E aí ela fala, não, que ela vai fazer um coq au vin. E numa época em que isso era um nome feio, né? Tem uma moça que trabalha lá e fala, cocovan, é mesmo, isso é de comer, que coisa horrível, né? Então, tem um papel transgressor, tem um papel de não vou fazer a receita da tradição da família, não vou seguir a tradição da família. Então tem esse papel. A empada, em Tudo é Rio, tem um papel do recado.
né? Ela é um recado, é a comida como recado, a comida que quer dizer claramente alguma coisa, né? Está endereçada ali. E na natureza, a comida como o tempo que a gente passa junto, né? Aquela coisa do fazer junto uma comida como o tempo que a gente está junto, que tem mais valor do que a comida em si, do que o resultado, mas o estar fazendo aquilo, né? É um pouco isso, a comida é de fato. Fez descobrir a América, né, gente? Fez o tempero aqui, buscar na Índia, as especiarias, é poderoso. Vai ser uma pergunta simples, mas enfim, quando a gente lê os seus romances, a gente vê claramente a presença da psicanálise neles, né? Essa questão da ferida de abandono, da ferida de rejeição. Você chegou a estudar psicanálise? Como é que foi isso? Porque eu acho que uma pessoa que não estudou psicanálise não escreve o que você escreveu, assim. Então, foi muito... Assim, eu senti muito... Né, bom, na terapia, quando a gente faz terapia, a gente é escutado por um psicólogo, a gente aprende muita coisa. Mas eu vejo essa sua, como é que eu posso dizer, destreza em dissecar personagens e contar um pouco sobre assim, a gente consegue entender que a pessoa faz isso porque ela viveu tal coisa na infância. Começando com o André, a gente tinha falado da surra, né, que o Abel levou, né, e que aquilo, que ele teve a sensação de estar encolhido para sempre naquela surra, né, naquele momento que o pai dele surrou ele. Isso é um trauma de infância. Como é que é construir esse tipo de situação dentro das suas obras? Eu fiz terapia, que não era psicanálise, muitos anos, com uma figura chamada Vânia Moraes, que é uma figura que eu falo que ela me alfabetizou. Assim, foi a minha segunda alfabetização, porque ela trabalhava comigo com literatura. Então, ela cuidava de mim a partir de leituras críveis, assim. E isso foi uma coisa super importante na minha formação. Depois eu fui para a psicanálise mesmo, assim. Chegou um momento em que eu achava... eu estou no meu terceiro casamento, tive 2 casamentos. Quem já se separou sabe que é um processo louco, complicado, que sempre envolve... sei lá, envolve coisas muito difíceis, muito profundas, mas, enfim, eu fui para a psicanálise no momento em que eu achava que eu já tinha elaborado tudo que eu tinha que elaborar, eu já tinha elaborado. Falei assim, gente, eu não tenho mais o que pensar sobre isso, não estou conseguindo sair dessa situação. E aí eu fui para a psicanálise, acreditando que alguma coisa escaparia de um inconsciente, sei lá, alguma coisa escaparia. E é interessante que a natureza mordida, eu fiz uma pergunta para o meu psicanalista, aí eu já estava fazendo psicanálise, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: o que um psicanalista não pode esquecer, que enquanto ele não tiver esquecido, ele ainda é um psicanalista. E ele me disse sobre essa sonoridade, sobre essa textura, sobre essa pequena imperfeição, esse pequeno tremor na voz, ou essa pequena mudança de ritmo, que o psicanalista escuta e ele percebe, epa, tem uma coisa aí nessa fala, embaixo dessa fala, mais profundo do que essa fala. Essa voz, esse som, está vindo de uma região abissal, está vindo de um lugar qualquer aí que não está na superfície. E ele me disse isso é uma coisa muito importante na natureza, porque Biá fala um pouco sobre isso. Né? Mas então, assim, eu não sou uma entendida de psicanálise, nem uma estudiosa de psicanálise, mas eu acho que esse tempo com a psicanálise,
alguns conceitos. Eu tenho um grupo de psicanalistas, eu tenho um cartel, que a gente se encontra de tempos em tempos e a gente lê junto, a gente conversa muito sobre arte. Então, acho que isso vai me dando uma certa compreensão, assim, pequenininha, né? Porque esse é um universo gigante, né? Tem uma passagem, vou citar de novo, tá? De A Natureza da Mordida, com a qual me identifiquei muito, que é da Biá, né? Ela fala: os livros nunca me tiraram de mim, sempre me devolveram a mim. Algumas coisas que li não se contentaram com a minha memória, caíram no meu sistema digestivo e eu as incorporei como um bom bife, a ponto de não saber mais se são minhas as palavras que digo ou se eu deveria viver entre aspas. Né? Eu me identifiquei muito porque eu escrevo, minha linguagem é um poema, mas eu sou muito atravessada assim, pelas referências que eu recebo, claro, né? A arte, a música, os textos que eu leio. Inclusive, eu fiz um poema inspirado em um dos seus livros. Você vai ler ele para nós? Eu vou ler um outro. Eu vou ler um que eu compus enquanto eu estava relendo suas obras para esse encontro. Mas eu fiquei me perguntando, assim, eu me identifiquei muito com essa personagem, em vários momentos, assim, que a filha fala sobre ela mais nova, né, dessa relação com a literatura e de encontrar ali sinais em tudo que a gente lê, né? E eu fiquei me perguntando também se isso tem algo de autobiográfico, assim, você também passa por esses atravessamentos, assim, porque isso está muito costuradinho, né, na sua obra, né? Especialmente A Natureza da Mordida, né, que você vai incorporando ali frases de outros autores, mas a gente não se dá conta, porque é tão bem feito, né, que a personagem, ela realmente, né, ela digeriu aquilo, né? É uma antropofagia, né? Sim. Eu acho que sim, acho que todos nós somos isso, né? A gente é um tanto de vozes, né? A gente é um tanto de coisa que a gente ouviu, que a gente leu, né? Que a gente experimentou. Acho que é isso que vai, isso é que vai se tornando a gente, né? Então, acho que sim. É interessante você falar isso, porque na natureza eu fiz uma opção de tudo aquilo que eu tinha consciência que era de alguém, de algum autor, né, e que eu trabalhei, o que eu pesquisei, o que eu quis no final fazer um glossário ali de onde vinham aquelas referências. E uma professora especializada em literatura brasileira, professora emérita lá da Universidade Federal, ela fez um artigo, publicou esse artigo num jornal lá de Minas, estado de Minas, falando, ela fez muitos elogios ao livro, falou que ela sentia duas vozes narrativas, que era uma coisa difícil de fazer e tal, mas a crítica que ela fez foi que ela achava que eu não tinha que citar, que eu não tinha que no final do livro citar quem eram os autores. Eu falei, mas eu sei que não é meu, não vou citar. Ela falou, não, você não tem que fazer isso por causa da intertextualidade. Isso é a matéria de todo autor, né? E aí ela falou, tem um tanto de coisa que você não citou, mas eu posso pegar para você, que fulano já falou uma coisa parecida com isso, ciclano. Eu falei, mas eu nunca li o que fulano falou sobre isso. Isso aqui eu li, eu sabia que era. Ela falou, não, mas a intertextualidade é isso, assim, você pode falar uma coisa, você pode pegar uma ideia e mudar, acrescentar, fazer, isso faz parte da textura, né? Isso faz parte de um texto de qualquer autor. Então, como você nunca vai conseguir colocar, entre aspas, tudo que tem aqui, que você não é a primeira a falar, você não deveria colocar nada entre aspas. Ela fez essa crítica, e eu achei super interessante, mas eu não daria conta de falar uma frase e não mostrar ali claramente que aquela mulher fazia parte do contexto ali, né? Biá, uma professora de literatura que está demenciando, que às vezes cita a frase errado. Ela cita a frase completamente diferente do que a frase é no original. Às vezes ela cita a frase correta. E aí eu falei, não consigo não citar quem é o dono da frase. Mas eu achei interessante a visão dela.
É interessante porque comigo é semelhante. Número 1, a gente tem medo de ser acusado de plágio também, né? Porque pode parecer que foi uma apropriação, apesar da gente saber que não, né? Mas interessante. Vou passar para a Genida. Ela está falando isso porque, como o livro dela dialoga, a Andrea está lançando um livro com a Elvésia, né, pelo selo do Festival de Poesia de Lisboa, e o livro dela, os poemas dialogam com as obras de outros autores, inclusive com a obra da Carla. E ela me perguntou, e eu disse exatamente isso para ela sobre a intertextualidade, por isso que ela achou engraçado. Eu queria trazer uma última questão aqui, e depois eu deixo a Andrea terminar e a gente vai, né, deixar o pessoal aproveitar da noite, que é uma questão mais introspectiva, né, e difícil, que é a questão do luto dentro da tua obra, né? Luto? Para mim foi, assim, bem forte. Você fala do, né, o luto mesmo quando alguém parte, mas também da ruptura, né, das pessoas que vão embora das nossas vidas, né? E isso é muito interessante porque eu achei a forma como você retratou, né, essas partidas, essas perdas, poética, né? Você usa muito a poesia dentro da tua obra, né? Mesmo que você não tenha escrito ainda um livro de poesia. Como é que isso acontece para você, assim? Falar de luto não é fácil, né? Porque você também se coloca no lugar, por exemplo, como autora, você imagina que a pessoa que está te lendo já perdeu alguém na vida dela, né? Então, assim, como é que você se coloca nesse lugar? Eu imagino que talvez você já tenha vivido isso, né? É uma pergunta muito especial, porque assim, tem 1 ano e meio que eu estou vivendo uma sequência de lutos, assim, lutos muito pesados, assim, da minha mãe, do meu psicanalista, da minha sócia, que era praticamente uma irmã. Então, assim, é uma sequência de lutos, e eu fico sempre muito impressionada com a sabedoria das palavras, né? Porque luto, como? Luto, né? O verbo lutar e luto, né? Como é que 2 palavras? Porque é exatamente isso, né? E foi muito impressionante a minha... tenho pensado muito sobre isso, né? Assim, do quanto que eu me tornei funcional nesses 1 ano e meio, né? Minha mãe morreu, minha sócia teve um diagnóstico de câncer de pâncreas, aí foram 8 meses, aí eu tendo que assumir a empresa, aí eu perco. E aí, assim, eu entrei num modo avião, assim, sabe, num piloto automático de vou dar conta, então hoje tem isso, é isso, amanhã tem aquilo, é aquilo. Depois eu fiquei tão funcional, sabe? E aí, uma hora, eu falei, poxa, peraí, assim, tá foda. Peraí, né? Que é isso, assim, isso é muito estranho. Você ama uma pessoa fundamental na sua vida, um dia você não vê ela mais. Né? E mais do que isso, a quantidade de pessoas que você ama, que estão aqui hoje, e quando você, diante de uma sequência do real, é real, a morte rola, ela acontece. Como diante da certeza desse real, você olha para aquela pessoa que você ama, você fala, cara, eu posso perder. Né? Então, assim, o luto, ele é uma desorganização, assim, profunda. E que a sensação que eu tenho, que embora ele esteja mais espaçado, os momentos em que eu tenho um sofrimento explícito por essas perdas, quando aquele sofrimento vem, ele é tão sólido, sabe? Ele é mais sólido, assim, ele parece que ele está ficando cada vez mais... assim... Então, é como se houvesse um espaçamento, mas na hora que ele vem, ele é muito sólido. Eu acho que é isso, assim, a literatura ajuda a lidar com esse real. Né? A gente tanto ler, quanto escrever, quanto toda forma de arte, ou do fazer, né, alguma coisa. Eu acho que ajuda a gente a lidar com esse real, assim, a vida é isso mesmo, né, assim. E só que é isso, só que é luta, né? E acho que isso vai para a literatura, assim, como parte, né, de todas as outras coisas. Obrigada. Pode passar.
vou encerrar. Eu gostaria de encerrar fazendo uma homenagem. Oba! Eu vou recitar o poema que está no meu livro, Tecedeira com Verso. Quero muito te dar de presente ainda. Ele ainda não está na fase de impressão. Vou tentar enviar para você. Os poemas, eles não têm nome, então eu dediquei cada poema para a pessoa que me inspirou. Lá vai. Despe-se com espantosa destreza do manto da beleza, mas ele perdura pendurado no varal de algum instante ondulante. Pode repetir? Quero ouvir de novo. Despe-se com espantosa destreza do manto da beleza, mas ele perdura pendurado no varal de algum instante ondulante. Querido, obrigada. E aí tem mais um que eu escrevi enquanto eu relia as tuas obras, porque eu reli todos os livros por conta desse encontro. E foi impressionante assim, ver como impacta também numa releitura tuas obras. Eu escrevi 2 pequenos versos, assim, 2 pequenos poemas. Espuma doce, correnteza salgada, dilúvio de lava, leve enxurrada. São bem curtos. E o segundo, o estrondo e o sopro, a fartura e o oco. Opa, que lindo! Muito obrigada por todos os aprendizados aqui. Foi uma alegria enorme estar com você e perceber assim que, além de uma grande autora, você é uma pessoa muito generosa e incrível. Assim. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade.